Então, coloquei aqui, gravar, já está gravando, e vou passar novamente para você, o anfitrião. Pronto, passei novamente, e o poder é de você. Ok, Carlinhos. Muito obrigada, viu? Valeu. Então, turma, bom dia. Todos estão aí me ouvindo direitinho? Sim. Sim. Tudo tranquilo. Então, eu vou explicar. Se quiserem em algum momento, podem. Não precisa esperar terminar a explicação, não, tá? É só chamar, eu paro, tira dúvida. Combinado? Eu Beleza. não está aparecendo aqui meu rosto porque eu não estou muito agradável assim no momento, entendeu? Muito tranquila, à vontade para aparecer. Eu estou fazendo uso de máscara ainda, mesmo dentro de casa. Então, prefiro sem a câmera, tá? Qualquer coisa, só me chamar. Então, eu vou aumentar aqui para vocês. Hoje nós vamos trabalhar a questão da coesão, coerência, fatores da textualidade, certinho? O objetivo é tentar melhorar, na verdade, o texto, a argumentação de vocês. Como melhorar essa argumentação? Então, nós vamos trabalhar a questão da coerência textual e da coesão também, certinho? Então, são os fatores da textualidade também que nós vamos ver, são 7 fatores da textualidade, entre eles a coesão e a coerência textual, certo? Então, a textualidade, o que é a textualidade? É um encadeamento que se dá ao longo do texto por meio da ligação semântica de sentenças. O que quer dizer isso aqui? É a questão a ligação das palavras, das frases, períodos, dos sentidos, para dar um entendimento em relação ao texto, ok? Então, na verdade, a textualidade é o encadeamento de ideias. E como que é feito esse encadeamento de ideias? Por meio de 7 fatores: coerência textual, coesão, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade, certinho? Então, dependendo do texto que vocês vão escrever, se caiu uma carta argumentativa, aí você vai analisar qual o objetivo desse texto, qual fator da textualidade eu vou ter que enfatizar mais. Se é uma dissertação do Enem, por exemplo, qual é o objetivo? O que eu tenho que prezar mais? É a questão da defesa da tese, da problematização do assunto, a proposta de intervenção, se é um texto da UNB, pedir uma resenha crítica. Qual é o objetivo da resenha crítica? Então, eu vou ter que mostrar o meu resumo e mostrar também o meu ponto de vista, ou seja, a minha opinião. Então, de acordo com o texto, vocês vão analisar quais são os fatores da textualidade que vocês precisam usar, certo? Então, o primeiro aqui, eu coloquei esses 2 primeiros aqui, coesão e coerência, né, textuais, porque, na verdade, esses 2 aqui, vocês vão ter que usar em qualquer momento da escrita. Independente do tipo de texto, vocês vão usar coerência e coesão textual, certo? A coerência textual, então, ela é a harmonia de sentido entre os enunciados que constituem um texto, recurso que garante à escrita maior inteligibilidade e organização argumentativa. O que quer dizer isso aqui? O objetivo do meu texto é comunicar. Por exemplo, eu estou com um texto estilo Enem. Quando pede uma proposta, um texto dissertativo argumentativo, o meu objetivo é passar uma comunicação. Que comunicação é essa aqui? Eu coloquei a minha tese e vou defender minha tese. Para isso, eu vou usar alguns argumentos para a defesa dessa tese. E depois é a proposta de intervenção. Se eu estou fazendo uma resenha crítica, eu vou colocar primeiro um resumo. Esse resumo tem que... cada frase que eu elaborar tem que ter um sentido completo, é a ideia completa de cada período para estabelecer uma sequência de ideias.
na parte do resumo, e depois eu vou prezar por essa coerência na parte da questão da minha opinião também, ok? E a coesão textual já são os recursos, na verdade, utilizados para a construção dessa argumentação, ok? Realizada aqui, construção da argumentação realizada por meio de marcas linguísticas que promovem a conexão entre as partes. Por exemplo, eu vou usar pronomes, advérbios, conjunções, sinônimos, entre outros. São os recursos linguísticos, ou seja, aqui a coesão é o uso dos elementos coesivos. Quando eu falo para vocês, por exemplo, tem que elaborar um período completo, eu sou bem chatinha com a questão do período. Cada vez que vocês escrevem um período que apresenta erro na estrutura, faltou uma ideia, ou então o elemento coesivo está errado, ali o uso está errado, eu sempre chamo a atenção de vocês, porque se tiver falha na elaboração do período ou no uso dos conectivos, essas duas falhas vão comprometer a questão da coerência. A cada período que vocês escrevem tem que ter o sentido completo. Por isso que eu falo, ideia incompleta, período, às vezes eu coloco lá na observação da correção. Revisar o período da linha 12, linha 13, por exemplo. Significa o quê? A ideia está incompleta. Se a ideia está incompleta, não passou a comunicação toda ali naquele período. Então, faltou o quê? A coerência. Às vezes não, praticamente, boa parte, quando não tem a coerência do texto, foi por erro na falha da coesão. Pode ter sido por um erro na questão do conectivo. Às vezes você usa um conectivo, mas ele acaba interpretando gerando outra função ali da ideia. Então, no texto, vocês precisam ter bastante cuidado com a questão da coerência e coesão, independente do tipo do texto. A coerência, a coesão, ela ajuda a completar o sentido da coerência, ok? Então, essas duas aqui, coesão e coerência, esses dois fatores, eles caminham juntos, certo? Então, coerência é o sentido do que você está escrevendo, ou seja, o sentido da frase, cada frase que você escreveu, cada período, cada argumento, ok? Enquanto a coesão é o quê? Ela é a parte de cada, mais a questão ali isolada. Por exemplo, eu vou usar um conectivo para estabelecer um conectivo numa oração, outro conectivo em outra oração. A terceira oração do período eu não vou colocar conectivo. Então, na verdade, a diferença entre coesão e coerência é essa aqui. Coesão é o sentido de cada frase dentro de um parágrafo, enquanto coerência é a questão lógica, é o entendimento lógico entre essas partes do texto, ok? Então, coesão, essa parte dos recursos coesivos, elementos coesivos, dos conectivos, e coerência é a questão do sentido, certo? Então, independente do texto, fez uma carta argumentativa? Vai sim. Esses dois fatores, eles precisam estar no texto de vocês. Fez uma dissertação para o UNB, para o Enem? Independente. Coesão e coerência são fatores obrigatórios nos textos de vocês, certo? Agora temos outros, né? Fatores da textualidade. A intencionalidade é o terceiro fator, né? Porque a coesão é um, coerência é outro, e a intencionalidade é o terceiro. O que quer dizer isso aqui? É a construção de um discurso coerente, capaz de satisfazer os objetivos conforme o que foi sugerido. Seleção de argumentos em defesa do ponto de vista acerca de um tema proposto, por exemplo. O que quer dizer intencionalidade? Você vai escrever de acordo com o texto cobrado. Por exemplo, o texto foi cobrado uma dissertação expositiva, você vai selecionar as ideias coerentes de acordo com o texto. Se o texto cobrado foi dissertação argumentativa, aí você vai escolher ideias, escolher argumentos que comprovem a sua tese
do texto, ok? Então, a intencionalidade é você analisar a escolha dos meus argumentos de acordo com o texto, certo? Meus argumentos, eu vou apenas explicar os argumentos, foi um texto expositivo, então eu vou apenas usar aqui causa-consequência, vou fazer uma comparação apenas com o objetivo de explicar qual é a intenção do meu texto, é explicar. Agora, quando o texto for argumentativo, qual é a intenção desse texto? É persuadir o leitor. Então, eu vou utilizar argumentos de autoria, ou seja, argumentos meus, para explicar o tema, ok? Então, a intencionalidade é a questão da escolha dos argumentos, de acordo com o tema. A aceitabilidade é o outro fator, né, de textualidade. Só que esse aqui tem mais a ver com a questão da expectativa do receptor, ou seja, do leitor. Então, se você escreve um texto, eu vou ler o seu texto, eu vou pensar qual a utilidade desse texto que o candidato escreveu, qual a importância desse texto, ok? Então, quando a gente avalia o corretor, no caso, eu estou corrigindo a sua redação, eu sou a leitora, certo? Então, a aceitabilidade é um fator que você tem que escrever pensando em quem vai ler o seu texto. Você não está escrevendo só para você ler a hora que quiser. Não, a redação que você faz, você tem um objetivo. Esse objetivo é essa intenção aqui. De acordo com o tipo de texto, você vai escrever. Mas você tem que pensar em quem vai ler o seu texto. Você vai gerar você tem que ter essa questão da expectativa aqui. Quem vai ler meu texto é uma banca, é uma pessoa da banca do CESP, vai avaliar, então eu tenho que tirar uma nota boa. Eu vou escrever esse texto para uma pessoa que vai ler. Então, aqui eu vou pensar no caso, quem está escrevendo o texto vai pensar em todos os fatores que vão contribuir para essa credibilidade do texto. Ou seja, as habilidades de norma culta, você escreveu o texto utilizando a gramática, bonitinha, a gramática ali normativa. Você vai pensar na estrutura do texto, independente do texto cobrado. Foi uma resenha? Então, eu vou fazer a estrutura correta da resenha. Foi uma dissertação? Qual a estrutura correta? Precisa analisar também a questão dos argumentos. Quem vai ler meu texto? Ah, esse argumento está sendo muito egoísta, então eu vou mudar. Esse argumento está baseado muito no senso comum, então eu vou melhorar a argumentação. E a questão da progressão temática. O tema em relação ao meu texto, as ideias do tema, será que estão coerentes? Eu escolhi as melhores ideias? A coesão, quais são os conectivos? Quantos conectivos eu usei em cada parágrafo? Cada conectivo está sendo usado no lugar certo, com a intenção correta? Então, todas essas habilidades aqui, elas vão dar credibilidade ao texto. Ou seja, eu, como leitora, como a corretora, eu vou aceitar bem o seu texto. Isto é aceitabilidade, ok? Então, só lembrando, você tem que estabelecer uma coerência no seu texto, que é o sentido, você tem que estabelecer uma coesão também, que é o uso dos conectivos, tem que estabelecer a questão da intencionalidade, ou seja, deixar bem claro qual é a sua intenção ao escrever o texto, e, em quarto lugar aqui, é a questão da aceitabilidade, é você escrever pensando em quem vai ler o seu texto, ok? Aí nós temos também a questão da situacionalidade. Situacionalidade, o que quer dizer isso aqui? É a adequação do texto em uma situação, referindo-se ao conhecimento da situação comunicativa, que no caso é a prova de redação, o que interessa aí para vocês, e as regras da escrita. Então, a situacionalidade quer dizer o quê? Qual é a minha situação ali no momento? Eu estou fazendo uma prova do vestibular, então eu preciso pensar, valorizar a questão da norma culta. Por exemplo, no Enem, esse fator da textualidade aqui, ele tem tudo a ver com a competência 1 do Enem. Por que a competência 1 do Enem?
A competência 1 é aquela que trabalha a questão da norma culta, do uso da gramática, certo? Então, eu vou fazer um texto para o Enem. A minha situação no momento ali é fazer um texto, uma redação para o Enem. Então, eu sei todo o estilo do Enem, eu sei tudo que eu preciso, que no caso aqui, ó, eu tenho que apresentar coesão e coerência. São fatores que, por exemplo, competências 2 e 3. Aí vem a questão da intencionalidade, competência 2, que eu vou mostrar que eu entendi o tema, escolhi os melhores argumentos. A questão da aceitabilidade, no caso aqui, tentar convencer o leitor, é a competência 3. Então, esse fator aqui da situacionalidade tem a ver com a competência 1. Então, pode observar que os fatores da textualidade, independente se você está fazendo prova para o Enem, prova para o UNB, prova para outra federal, independente, todos os fatores vocês precisam lembrar de todos, ok? Tem prova que um vai destacar mais que o outro, certo? Olha só. Então, esse fator aqui tem a ver com a questão de onde você está fazendo a situação no momento ali e você valorizar a questão da norma culta, certo? O último aqui é a questão da informatividade, que independente do texto, da prova, vocês vão pensar também. O que é esse fator aqui? É o aspecto relacionado ao grau de previsibilidade do texto. Ou seja, quanto mais previsível for seu texto, menos informativo ele será. Aqui, na verdade, você vai fugir do senso comum. Você vai tentar colocar o conhecimento de mundo que você tem, mas ali de forma mais fundamentada. Se seu conhecimento de mundo for totalmente de senso comum, então, na verdade, o seu conhecimento não é tão grande assim. Você só acompanha o que está sendo discutido no dia a dia. Você não consegue aprofundar. Então, essa questão da informatividade tem a ver com a questão da sua argumentação. Por exemplo, lá no Enem, quem pega ideias dos textos motivadores e fica explicando é a questão da previsibilidade, ou seja, quem está escrevendo o texto, o candidato, ele está usando ideias que já foram explicadas no texto, nos textos motivadores. Então, isso aqui é bem previsível. O corretor, geralmente, ele já espera isso aqui. Muitos candidatos pegam, tem corretor que pensa assim, tem corretor, na verdade, inclusive eu também faço isso. Geralmente, quando eu vou corrigir uma prova de redação, eu memorizo os textos motivadores. No dia a dia, na correção de vocês, eu até fico com o texto motivador ali do meu lado. Mas no dia da prova, quando eu estou fazendo a correção de uma prova do CESP, uma prova do Enem, eu decoro linha a linha, eu memorizo mesmo os textos motivadores, só para ver quem foi previsível. Ou seja, quem tirou a ideia de lá, dos textos motivadores. Se você foca muito ali só explicando, o seu texto não vai ter tanta informação. Na verdade, se o candidato já leu os textos motivadores, no caso, eu, a corretora, eu já li os textos motivadores, aí eu vou ler a sua redação, na sua redação eu vou ver se você apresentou mais informações ao texto. Ou seja, quais são seus conhecimentos de mundo, repertório cultural, as estratégias argumentativas. Quanto mais autoria tiver aqui, mais informação você consegue passar. Combinado? E, para fecharmos aí, na verdade, é a questão da intertextualidade. O que quer dizer isso aqui? É o diálogo entre os textos, a relação entre os textos, exploração do conhecimento de mundo. Então, quando você, na informatividade aqui, você foge do senso comum, significa que você conseguiu estabelecer essa intertextualidade na sua redação. Ou seja, eu peguei, por exemplo, um tema, a questão deixa eu lembrar um tema que eu trabalhei com vocês aí, a questão, por exemplo, eu sugeri no treinamento do Enem, foi a questão, o último tema foi a questão da automedicação, né? E da UNB foi a questão do mal-estar em crise, o mal-estar em tempos de crise mundial, né?
Então, o tema foi esse aí. Se eu estou lendo a redação e vejo que o candidato colocou bastante informação, significa que ele conseguiu fazer essa intertextualidade. Ou seja, ele apresentou o tema que eu sugeri, analisou os textos motivadores, né? Analisou mentalmente ali, mas colocou o foco principal do tema, trazendo argumentos pessoais, ou seja, autoria. Então, essa intertextualidade, ela vai depender dessa informatividade, ok? Então, na verdade, tudo que a gente trabalha em redação é isso aqui. Nós já vimos tudo isso aqui, ó. Então, quando eu trabalho aqui a questão do tema, é a questão da coerência, o sentido, coesão, a estrutura, a questão do tipo de texto, a intencionalidade, é a questão da legibilidade, questão da compreensão do que você escreve, aceitabilidade. Quando eu direciono estilo Enem ou estilo NB, é a questão da situacionalidade. E quando eu peço para vocês, tentem argumentar mais, colocar mais estratégias argumentativas. O que quer dizer isso aqui? Informatividade. E quando eu percebo que você analisou o foco do tema e colocou conhecimento de mundo seu, eu percebo que houve a intertextualidade. Então, esses são os fatores, certo? Na verdade, vocês já vêm praticando isso aí. Só tem, em alguns casos, por exemplo, eu vejo que tem aluno que está precisando melhorar mais algum fator. Então, a partir da próxima correção textual, a partir de hoje, o texto que eu corrigi, eu vou sinalizar onde você precisa melhorar, qual aspecto. Eu vou colocar lá abaixo da correção. Quando eu coloco aquelas observações, eu vou já identificar o que precisa melhorar. Por exemplo, tal aluno tem que melhorar a questão da coesão textual. Aí eu vou sinalizar o parágrafo. O outro aluno, eu vejo que tem que melhorar a questão da intertextualidade, certo? Por exemplo, tem aluno que está treinando a prova para o Enem. Eu estou colocando atividades, comecei semana passada, redações para o NB, redações para o Enem. Então, quando a redação for para o Enem, eu vou conferir essa questão da intencionalidade, principalmente na do Enem. Por que na do Enem? Porque nesse tipo de redação tem que aparecer a proposta de intervenção. Então, se o aluno não trabalha bem a proposta, a intenção do texto não foi correspondida ali, certo? Então, dependendo do tipo de texto que eu cobrar de vocês, a partir de agora, eu vou sinalizar onde está tendo falha em relação aos fatores da textualidade. Certinho? Agora vamos analisar um pouquinho mais profundo, aprofundar mesmo a questão da coerência textual e da coesão textual, certo? São dois fatores, né, da textualidade e são aqueles mais importantes, porque são os fatores que a gente o corretor acaba se apegando a esses dois fatores para penalizar o candidato. São os fatores que a gente consegue tirar mais pontos. Os outros, nem tanto. Os outros são mais suaves. Coesão e coerência é o que a gente usa de verdade para derrubar a nota de vocês. Então, fiquem espertos em relação a esses dois fatores. Olha só, coerência textual, como nós vimos, é a questão do sentido do texto. Qual é o sentido de cada frase que eu escrevi? Qual é o sentido desse parágrafo? A interpretação, a ideia está coerente? Então, nós temos aí a coerência sintática, a semântica, genérica, pragmática, estilística e temática. Esse tanto de coerência. Vocês não precisam memorizar esses nomes aqui, não, certo? Na verdade, quem precisa memorizar isso aqui é o corretor. O corretor que tem que buscar esses tipos de coerência no texto. Olha só, a coerência sintática é a construção de frases nas quais os elementos da oração estejam dispostos na ordem correta para evitar a ambiguidade e garantir o uso adequado de conectivos. Então, essa coerência sintática é praticamente aquela elaboração da frase,
Eu sempre foco com vocês a questão de colocar a frase na ordem direta, certo? Quando você coloca a frase lá bonitinha, sujeito, verbo, predicado, cada frase do texto, cada período, vai ficar muito mais fácil para entender. Então, não vai gerar ambiguidade, certo? Não vai deixar o texto confuso. Então, coerência sintática é essa elaboração das frases. A coerência semântica já é a questão lógica das ideias, ou seja, a construção de argumentos harmônicos. O que é isso? São aqueles argumentos que um completa o outro, evitando as contradições. Porque às vezes tem candidato que começa abordando uma ideia a favor e logo no final do parágrafo esse candidato já é contra. Então ele está se contradizendo no texto. Então, se você elabora um período pensando, além da organização da frase, você pensar na questão da ideia, isso é coerência semântica, é a questão da ideia, certo? Se houve sentido ali em cada ideia que você apresentou. Coerência genérica é a escolha adequada do gênero textual, respeitando a estrutura de cada parte do texto. Aqui já depende do tipo de texto, certo? Se eu vou fazer uma carta argumentativa, a minha, na verdade, eu não vou escolher o texto. Eu sou uma candidata, vou prestar o vestibular da UNB, eu vou fazer o texto que eles vão pedir lá, o texto sugerido. Se o texto solicitado for uma carta, eu vou fazer a carta, vou respeitar a estrutura da carta. Se o texto for uma dissertação, eu vou respeitar a estrutura da dissertação. Então, isso aqui, a coerência genérica, significa o quê? Você obedecer o tipo de texto cobrado, ok? A coerência pragmática são as condições do texto, essas condições favoráveis à compreensão dele. São as condições do contexto favoráveis à compreensão do texto. O que quer dizer isso aqui? A questão da argumentação, a articulação das ideias, dos períodos, parágrafos, se a letra está legível, é como se fosse aquela parte, assim, o esqueleto da sua redação, como se fosse a questão da estética junto com o tamanho de cada período para valorizar a questão da argumentação, a explicação das ideias, certo? Então, essa parte aqui, na verdade, vocês precisam ter meio que memorizada já essa parte aqui. A introdução, quantos períodos tem? Qual é o período maior? Quais são os conectivos que eu vou usar na introdução para articular bem as ideias? Lá no desenvolvimento, eu vou fazer um desenvolvimento com 6 linhas, vou fazer o próximo com 7, para deixar bem claro que eu estou aprofundando cada parágrafo do texto, eu vou aprofundar mais. Isso contribui para a progressão temática. Então, toda essa parte da estética, o tamanho dos períodos, dos parágrafos, se a letra está legível, tudo isso aqui contribui para a questão do sentido do seu texto. Coerência estilística é a variedade linguística adotada em um texto. Na verdade, aqui é a questão da língua culta. É você usar a linguagem culta, evitar a linguagem coloquial. Eu vejo que tem aluno que começa o texto tão bonitinho, usando a linguagem da norma culta, perfeitamente. Mesmo que apresente alguns desvios, né, gramaticais, a linguagem está formal. Só que aí eu vou lendo o restante do texto e eu percebo que em alguns momentos tem uma linguagem coloquial também. Então, não é legal misturar as linguagens no texto. É só, na verdade, a linguagem culta. Linguagem coloquial deixa para você usar na fala, no momento mais descontraído, com os amigos, com a família. Ao escrever um texto, vai sempre pensar na linguagem culta, certo? E a coerência temática tem a ver com os enunciados de acordo com a proposta temática. Quais são as ideias em relação ao tema que eu posso usar? Ok? Então, coerência temática é eu estabelecer, fazer aquela delimitação do tema. O tema é mal-estar em tempos de crise mundial. Quais são as ideias que eu posso usar em relação a esse tema? Isso é a coerência temática. Por exemplo,
Lá no Enem, um texto que eu vi que teve muita questão de tangenciamento ao tema, é o quê? É aquele desvio do foco do tema. Tem aluno que, às vezes, fica ali arrancando os cabelos, né? Quebrando cabeça. Qual ideia que eu vou usar? Mas, na verdade, precisa pensar o quê? De acordo com o tema, de acordo com a palavra-chave do tema, que eu vou escolher a ideia. Por exemplo, o Enem de 2013 trabalhou a questão dos efeitos da lei seca no Brasil. Foi um show de tangenciamento ao tema. Por quê? Aqui, não houve a questão da coerência temática em grande parte dos textos dos candidatos. Por quê? Pensaram só na questão da lei seca. Aí, em vez de colocar os efeitos, as consequências, quando o candidato coloca as causas, por que foi criada a lei seca, já significa que não houve uma coerência temática. O texto está incoerente pensando na questão temática. O que é isso? Houve um desvio do tema, desvio do foco do tema. Certinho? Agora, vamos ver a questão da coesão textual. Enquanto a coerência textual, a gente se preocupa mais com a questão do sentido das ideias, dos argumentos, do tema, a coesão textual, vocês vão se preocupar com a questão de uma frase completar a outra, ou seja, na verdade, a ligação entre os períodos, a articulação entre os períodos, entre os parágrafos, certo? Então, nós temos alguns tipos de coesão também. Esse aqui, os erros que eu mais percebo no texto, na verdade, tem mais a ver com coesão textual do que com coerência textual, certo? Posso dizer que 80%, até 90% chega a acertar a coerência textual, enquanto tenho aí 50% acertando a coesão textual, ok? A partir de agora, eu vou sinalizar mais na correção a questão da coesão também. Então, temos lá a questão da coesão por referência. O que significa isso? São os recursos utilizados para evitar repetições de termos. Descuido que pode tornar desagradável a leitura do seu texto. Então, se você ficar repetindo muita palavra, o texto acaba ficando chato. Aí, a ideia de passar informação, a questão da informatividade, já começa a perder o valor. Por exemplo, aqui, os estudantes do IME produzirão um ótimo texto na redação do vestibular da UNB. Eles treinaram com muita dedicação. Ponto. Esse eles aqui é um elemento de coesão para evitar repetição do termo estudantes. Ok? Se eu colocasse aqui de novo, os estudantes treinaram, ou então, aqui, farão uma ótima redação do vestibular da UNB, vírgula, porque os estudantes treinaram com muita dedicação. Em vez de repetir estudantes, vamos usar o quê? O pronome aqui, eles. No caso, está fazendo referência a estudante, evitando uma repetição. Então, a coesão por referência é quando eu uso um outro recurso para evitar repetição de palavras. A coesão por substituição significa as palavras empregadas, palavras e expressões que nós empregamos para retomar termos que já foram enunciados. Ou seja, é uma coesão anáfora. Eu pego algum termo que já foi usado e coloco, por exemplo, um pronome para substituir com a mesma intenção. Aqui, por exemplo, os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, isso está falando de quem? Do mau comportamento, está fazendo referência ao mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles quem? Os alunos serão suspensos, ok? Então, a questão da substituição, na verdade, a referência, quando eu faço uma coesão por referência, é um tipo também de substituição, porque aqui foi usado um conectivo que é o quê? Um pronome. Aqui eu também estou usando um pronome. Então, a ideia é o quê? Você substituir as palavras
para fazer referência, com a intenção de evitar a repetição dos termos. Ok? Aí temos também a coesão por elipse. O que quer dizer isso aqui? É omissão de uma palavra ou mais palavras, sem que isso comprometa a clareza de ideias da oração. Por exemplo, Maria faz o almoço e, ao mesmo tempo, conversa ao telefone com a amiga. Tem aluno que ao escrever isso aqui, poderia colocar Maria faz o almoço e, ao mesmo tempo, ela, ou então, ao mesmo tempo, Maria conversa ao telefone. Então, aqui, ó, houve a omissão do termo Maria, no caso aqui do sujeito, e não teve nenhum problema. Então, faz parte, uma forma de você estabelecer a coesão no seu texto, é você omitir algumas palavras, com a intenção de evitar a repetição. Nem sempre dá para fazer isso aqui, então você tem que analisar. Você fez a omissão lá, aí dá uma lida para conferir se conseguiu manter o sentido, a coerência do seu texto, ok? Toda vez que usar uma coesão textual, você pensa na coerência. E temos a coesão por conjunção, a relação entre os termos do texto por meio do uso de conjunções. Por exemplo, como não consegui ingressos, não fui ao show. Contudo, assisti ao espetáculo pela televisão. Então, aqui eu tenho duas conjunções utilizadas com a intenção de estabelecer uma coerência na frase, certo? E, por último, aí temos uma coesão lexical que ocorre por meio do emprego de sinônimos, pronomes. Aí lá vem os pronomes de novo, ok? Então, qual é o objetivo dessa coesão, desse tipo de coesão? Na verdade, é quando a gente pode usar aqui palavras, a gente acaba usando sinônimos, certo? Com a intenção, o tipo dessa coesão que a gente mais acaba praticando é a questão do uso dos sinônimos. Por exemplo, Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro. O carioca está substituindo quem? Machado de Assis. Eu poderia ter usado ele nasceu, poderia, certo? Mas vamos supor que eu já usei em 2 linhas acima, então eu vou usar o carioca, certo? Então, esses tipos de coesão aqui, na verdade, todos vão ter o mesmo objetivo. Qual que é? Evitar a repetição dos termos. Então, coesão textual significa o quê? Você estabelecer uma ligação entre as frases, orações, períodos, parágrafos, pensando na questão do uso dos conectivos, que contam como coesão textual também, e analisando a questão da repetição das palavras. Então, quando aquele campo ali da UNB, por exemplo, do Enem, a competência 4 vai avaliar isso aqui, é a coesão textual. A competência 4, ela vai avaliar como que você elaborou os períodos, se você usou palavras repetidas durante o seu texto, e se você usou os conectivos corretos. Quantos conectivos você usou? A diversidade dos conectivos. Usou conectivo conclusivo em todos os parágrafos. Isso aí, competência 4. E puxando para aquela tabela da UNB, onde está a cobrança em relação à questão da coesão textual? É lá naquela parte de vocabulário. Vem lá a parte dos erros de acentuação e ortografia, depois vem a parte dos erros de conjunção, concordância, pontuação, e por último vem a questão do vocabulário. Lá na parte do vocabulário, a gente acaba analisando quais são as palavras que esse candidato repetiu no texto, e é um tipo de erro de coesão. Quais são os conectivos que ele usou, se ele usou correto também, ok? Então, cuidado. Esse tipo de erro você perde mais que o erro gramatical. Às vezes, você esquecendo um acento, colocando um acento no lugar errado, a vírgula no lugar errado, você pode perder 0,2, 0,3. Um erro de coesão, você já pode perder 0,5, 0,3. Por isso que, às vezes, tem aluno que não sabe calcular quando eu desconto lá a nota que ele tirou na redação e a nota
a nota pela parte do conteúdo, por exemplo, 9,1. E por que ele ficou com 8,7 na redação? Vai depender da quantidade de erros gramaticais e da quantidade de erros em relação à coesão textual, ok? Então, para analisar, só para fechar, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de conectivos, por exemplo. Se eu fosse fazer um texto dissertativo para o UNB, ou para o Enem, independente, eu faria o seguinte, na minha introdução, eu sei que tem, o legal é colocar 3 períodos. Primeiro período, eu entro com alguma citação, para mostrar um repertório cultural já de cara na introdução. Aí eu posso começar explicando, e já puxo a questão da explicação do tema, depois eu uso esse conectivo nesse contexto, para puxar as 2 ideias, meus 2 argumentos. Depois uso o conectivo, sim, para minha defesa do ponto de vista. E, em seguida, vou... Oi. Oi, vai falando aí. Dá para ouvir, pode ir, pode continuar. Ah, tá. Ah, porque apareceu aqui que deu... que tinha caído a internet, tá bom? Então, só para fechar, né, aqui, o desenvolvimento. Aí tem as sugestões aqui, são sugestões, por exemplo, eu vou fazer 2 parágrafos de desenvolvimento. Meu primeiro parágrafo, eu coloco aqui, em primeira análise, o segundo parágrafo, outro sim. O segundo período do argumento 1, acerca disso. O terceiro período do argumento 1, logo. Então, aqui são os conectivos que eu posso usar no meu desenvolvimento 1, os conectivos que eu posso usar no meu desenvolvimento 2, e, por último, a conclusão. Eu vou fazer 3 ou 4 períodos a conclusão, vou usar esses conectivos aí, certinho? Então, aqui é como se fosse um esqueleto aqui de conectivos que eu separo para escrever meu texto. Eu vou fazer 5 redações. Posso usar os mesmos conectivos nas redações diferentes, certo? Então, o uso dos conectivos fecha aí a questão da coesão textual. Certinho? Estão me ouvindo aí? Tem hora que aparece uma mensagem aqui que a internet está ruim. Estamos Sim, em alto tudo e bom bem. som. Então tá bom, pessoal, é isso aí, certo? A partir de hoje, a nossa correção, na verdade, a partir de hoje, a minha correção das redações de vocês será uma correção mais rígida, certo? Ou seja, eu considero que vocês já viram tudo em relação ao que escrever, como escrever, para quem vai ler, certo? Então, não esqueçam que a redação precisa de prática, bastante prática, para manter um texto coeso e coerente. E o resultado de tudo que vocês fizerem, mais adiante vai aparecer, com certeza, certo? Então, é isso aí. Se ninguém tem dúvida agora, quiser perguntar depois, pelo privado, pode ficar à vontade, certo? Estou ajudando de forma mais personalizada aí, né, nas dificuldades. Eu vi que vocês ficam mais à vontade, de forma mais individual, tirar dúvida. Então, podem ficar à vontade a partir de agora aí, pelo WhatsApp mesmo, pelo privado. Estou aqui ajudando vocês, certo? E daqui a pouco eu vou postar mais uma atividade aí, para quem quiser curtir a redação no final de semana, certinho? Então é isso aí, bye bye para todos. Aquele abraço, minha querida Helenice, meus queridos estudantes, bom almoço. Retornaremos aí às 14 horas e 20 minutos com o professor Humberto, tá? Com a nossa última aula de hoje, tá bom? Beijo para vocês, tudo de bom! Beijão para todos.